Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do 8º ano do ensino fundamental. Você já está pronto para o início do ano letivo de 2021? Se você diz que sim, vamos primeiramente fazer uma retomada daquilo que você estudou em 2020. E logo logo seu professor trará novidades. E o nosso tema de hoje é Formação Territorial do Brasil. Um assunto muito interessante que nos traz uma linha do tempo de como é que o Brasil se formou, as questões econômicas e as próprias questões sociais que foram se delimitando no decorrer dos séculos no nosso país. Vamos lá então. Então vejamos, formação do território brasileiro e a questão do Tratado de Tordesilhas. O mapa ao lado mostra a linha de demarcação entre os territórios espanhol e português, definido pela primeira vez pelo Papa Alexandre VI em 1493 e, posteriormente, revisto pelo Tratado de Tordesilhas de 1494. A Espanha ganhou o controle das terras descobertas a oeste da linha, enquanto Portugal ganhou o direito das novas terras a leste. Então, olha bem esse mapa e tem uma linha vertical azul. Essa aí era a primeira demarcação feita pelo Papa Alexandre VI. Vejam aí que até esse momento dessa linha azul não podíamos falar de Brasil, ou pelo menos terras novas, né, que não existia ainda esse termo Brasil para cá. Então até aí Portugal não tinha domínio nenhum sobre o litoral brasileiro. E aí você vai perceber nesse mapa, na sequência, olha só, em 1493, o Papa Alexandre VI, que era espanhol, determinou a demarcação de uma linha que se localizaria 100 léguas, cerca de 885 quilômetros, a oeste do Cabo Verde. No mapa você pode identificar aí o continente africano e na sua costa tem aí o Cabo Verde. O rei Dom João II de Portugal ficou muito insatisfeito com a decisão do Alexandre VI. Por quê? Porque uma linha dessa somente no Oceano Atlântico servia para quê mesmo, né? Não podia se acercar de nenhuma terra e ter controle sobre ela. E aí, em função disso, para acabar com essa insatisfação, um novo acordo foi assinado e a linha foi movida, passando a localizar-se 370 léguas, ou 1.900 quilômetros a oeste, novamente, da ilha de Cabo Verde, ali no continente africano. Então veja que com essa nova demarcação, fica totalmente diferente da anterior. Então a vermelha já passa a modificar. Aí os portugueses já têm um acesso ao litoral. Mesmo não tendo controle ainda sobre essas terras na parte interior do continente, mas aí já fica um limite que é um potencial localização para que ele possa expandir a sua exploração ou a sua ocupação inicialmente. A ocupação e formação territorial brasileira foram fundamentadas pelos tratados territoriais e é bom que você marque isso na sua memória, e pelos ciclos econômicos, que até hoje ainda temos ciclos na economia que determinam o movimento da economia brasileira. Mas os ciclos com maior tempo de duração na nossa história, alguns deles vamos ver daqui a pouco. Assim, a ocupação do território pelos colonos portugueses se estabeleceu com a exploração das terras, no caso inicialmente extração do pau-brasil, e com os núcleos de ocupação na faixa litorânea. Em meados do século XVI e XVII, passamos para o ciclo econômico do açúcar, ou seja, uma transição que sai do pau-brasil, não abandonando totalmente, para o cultivo paralelo à exploração e desmatamento da região da Mata Atlântica, onde tinha o pau-brasil, começa então, nessas áreas devastadas, a explorar a cana-de-açúcar muito importante em função do próprio solo, das questões climáticas que eram favoráveis. Baseado na economia escravista da agricultura tropical, seja pelos escravos indígenas,
que eram capturados na localidade ou pelos africanos que foram importados para essa região do território até então ocupado pelos portugueses. Com o processo de decadência da produção de açúcar, Portugal iniciou a exploração de metais preciosos, ciclo da mineração, mais precisamente a partir do século XVIII. E lembrando que aí você já tem uma nova transição do século XVII, que está a cana-de-açúcar, e passa para o período da mineração, o ciclo da mineração, o ciclo do ouro no século XVIII. Um outro fator que merece destaque e o considerável aumento da produção pecuária do sul do país. Nesse período do ciclo da mineração, com a utilização de animais de carga para o escoamento de alimentos e transporte para áreas geograficamente acidentadas. E aí a figura ela tem uma ilustração que nos mostra que foi importante os tropeiros, trabalhadores que faziam o transporte dessas cargas de alimentos, principalmente para as zonas de mineração. E a mula foi um animal muito essencial nesse período. E aí você vai perceber que ali na região do sul do Brasil, vindo do Rio Grande do Sul, fazendo ali um contrabando desses animais que até então pertenciam ali na região da Platina, no atual Uruguai, desses animais para trazer para o Brasil. Então você vai ver que os rio-grandenses, essa experiência que eles têm de tropeiro, de fazer churrasco, dessas tradições antigas, tem um histórico que tem tudo a ver, né? Inclusive, por um grande tempo, eles também levavam para essas regiões de mineração os charques, né? Uma carne que, pelo longo período de transporte, não iria estragar, ao contrário de uma carne in natura. Então vejam a importância dos tropeiros nesse processo da mineração, saindo do sul do país em direção ao que nós chamamos hoje de região sudeste, aí na região de Minas, de Goiás, São Paulo. E aí, fica de olho nesse mapa que é importante para você saber algumas coisas que somente você olhando. Não perca a sua visão em relação a isso. Olha só, a ocupação da faixa litorânea, a exploração do pau-brasil da Mata Atlântica, a produção de cana-de-açúcar, tabaco e gado, a organização de expedições para o conhecimento e exploração do interior do território, bandeiras e entradas para descobrir metais preciosos e capturar índios. Então, olhando para esse mapa, você vai ver o quê? De verde você tem a área de ocorrência do pau-brasil. De amarelo, algumas manchas que estão aí junto com o verde, você tem a exploração, o cultivo da cana-de-açúcar. De vermelho, aparecendo apenas um quadrado, o tabaco e um triângulo, a pecuária. Você vai ver que da cor rosada, na parte mais oeste, vai ter a presença do domínio espanhol. E na parte leste ou oriental, você tem o domínio português. Na sequência, no século XVII, a ocupação portuguesa de terras a oeste do meridiano de Tordesilhas, busca das drogas do sertão. Olha o detalhe, em século XVII, busca das drogas do sertão. Digamos assim, junto com a exploração da cana-de-açúcar, outras situações, outras formas de exploração estavam acontecendo concomitantemente também. Então, produtos extraídos da floresta amazônica, indo pelo rio Amazonas. Na pecuária, os bandeirantes, com as expedições originadas principalmente de São Paulo, para a escravização dos povos indígenas. Bandeirantes eram espécie de mercenários, espécie de soldados prontos para a captura, para a guerra de trabalhadores, né, que até então eram tidos como selvagens, precisavam do trabalho desse tipo de mercenários, entre aspas, do período, né? Então, para a escravização de povos indígenas, busca de metais preciosos, eles andavam junto com mateiros que faziam pique na floresta para poder ver se encontravam zonas de mineração que pudesse dar retorno para suas expedições que eram financiadas para essa finalidade. E destruição de colombos, por isso eram homens bem armados e bem preparados com armaduras, enfim, que viviam, que habitavam locais resultado de povoados habitados por escravos fugitivos. Esses eram os quilombos, as áreas de quilombos. E aí quando você vai ver o mapa do Brasil, que mostra as populações quilombolas, é exatamente
um resgate desses tempos em que eles foram perseguidos e houve uma dispersão, uma diáspora pelo território brasileiro por inteiro. Então você vai encontrar quilombolas por várias áreas do território brasileiro em função desses povos escravos que fugiam da opressão dos exploradores que os castigavam e exploravam muitas horas de maneira subhumana, com alimentação precária, modo de vida, de dormida, de tudo totalmente precário. E aí temos um mapa para ilustrar isso que acabei de falar para vocês, uma expansão maior. Olha, veja a parte verde, a área de ocorrência de pau-brasil, como mostramos naquele mapa inicial. Cana-de-açúcar de amarelo, algumas manchas aí. Aí você já vê a presença da pecuária em laranja na parte do nosso Nordeste brasileiro. A do tabaco também é situada na região do Nordeste, do quadrado vermelho. E aí nós temos na parte rosa a exploração da mineração espalhada pelo território brasileiro aí. E aí, drogas do sertão, você vai perceber ela nessa região aí das bacias dos grandes rios, a bacia amazônica, e também a divisão entre o domínio português, que nós vimos anteriormente, essa parte mais amarela, e o domínio espanhol, essa parte mais rosa, dividida aí pelo Tratado de Tordesilhas, que nós vimos que inicialmente estava apenas no oceano e depois ela foi estendida 370 milhas para o interior do continente que hoje chamamos de Brasil. E aí, no século XVIII, como vimos anteriormente, que trata-se do ciclo da mineração, nós temos o seguinte: maior interiorização econômica. E é bom lembrar que no período da mineração houveram, na verdade, muitos conflitos entre grupos que tinham interesses e cobiças por área de exploração. Então, às vezes, algumas guerras, né, que faziam com que determinados grupos se deslocassem quando havia um confronto que uma parte desse grupo tinha perdas da localidade, então procuravam outras regiões. E isso fez com que houvesse, então, a interiorização econômica, busca de outras áreas que pudessem encontrar metais preciosos. Formação de povoados, vilas, cidades no interior. À medida que encontravam-se minérios, então, rapidamente se formavam regiões, vilas, principalmente por trabalhadores que eram responsáveis por essa mineração. Até porque era muito duradouro esse período. Cerca de um século você tinha, ou seja, 100 anos de exploração de um minério, por exemplo, significava dizer que era 4 gerações que estavam aí, então estabeleciam famílias e essa família então assumia esse tipo de trabalho dos pais, enfim. Destaque para a atividade mineradora em Minas Gerais e para as atividades comerciais interligando várias regiões do território. Então, quando você olha essa figura do lado direito, vai ver que o processo de mineração, a forma como ela era feita, no passado ela era muito primitiva, usava muita força humana ainda para poder fazer a quebra das rochas, para poder fazer o deslocamento de pedra, enfim. Se você comparar com os dias atuais, que as máquinas operam isso facilmente, com a presença mínima de ser humano, você vai ver nessa fotografia que é um processo que remonta a um passado que sacrificava as pessoas por valores que muitas vezes mal compensavam a alimentação do dia, como aconteceu no próprio Brasil com Serra Pelada, que muitos se envolveram nesse processo de busca de ouro, mas que no final das contas muitos terminaram na miséria e até hoje não tem nada, porque existiram várias outras variáveis que fizeram com que eles não acumulassem riqueza, esses que exploravam esse tipo de minério. E aí tem as áreas de mineração do século XVIII, nesse mapa do Brasil, que vai mostrar aí uma concentração aí, principalmente na região sudeste, não é segredo para ninguém, que é principalmente o que nós chamamos de Minas Gerais, o nome já diz tudo. Se concentrava em Minas, por isso Minas Gerais, a maior parte das minas se concentravam nesse território, por isso Minas Gerais. Mas na parte que nós chamamos hoje de centro-oeste do Brasil, de acordo com
com a regionalização do IBGE, também houve exploração de ouro no passado. Então, esse é um parâmetro da questão do século XVIII e o ciclo da mineração. E no século XIX, a diversificação das atividades econômicas. Exemplo disso, o cacau no sul da Bahia, o café no Vale do Paraíba, a borracha e o látex na Amazônia. Então, nesse caso, você vai ter um mapa que tem uma extensão maior de atividades econômicas que sai do pau-brasil que começou no litoral até chegar na região amazônica, onde vai ter tanto a busca de drogas do sertão, como também teve o ciclo, seu apogeu da borracha, que foi muito importante para o crescimento de grandes cidades hoje reconhecidas na região amazônica, como é o caso de Belém e de Manaus também. São duas metrópoles importantes na região norte. Com isso, vamos praticar, vamos exercitar. Olha só, esse exercitando é preciso você lembrar de algum dos ciclos que eu falei para você saber qual é o século que você vai preencher no final da questão. Vamos lá então? Associe as diferentes formas de exploração econômica e ocupação do território aos períodos em que ocorreram. Letra A, século XVI. Letra B, século XVII. Letra C, século XVIII e letra D, século XIX. Veja aí quais desses correspondem às letras que estão citadas acima. Então vamos lá. Desenvolvia-se no território um conjunto de atividades econômicas importantes, como a produção de café, de cacau e de algodão, que fortaleceram o povoamento das terras. Na Amazônia houve avanço da ocupação por causa da produção de borracha. Anota aí nessa questão aí a produção de café, para você associar qual ciclo nós estamos falando e o século. Letra B, além da exploração do pau-brasil, a produção de cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste, começou a ganhar importância. Nesse período, a ocupação se concentrava no litoral. Fica atento aí nessa questão, o item cana-de-açúcar, o produto cana-de-açúcar, tá ok? Então, vamos lá para outro, letra C. A expansão da pecuária pelo território e a exploração de ouro e diamantes foram as principais atividades que favoreceram o domínio das terras do oeste. Que século é isso? Fica fitado aí na exploração do ouro, ok? Que século foi isso? E por último, letra D, a exploração de povoamento acompanhou a produção de cana-de-açúcar em áreas do sudeste. A pecuária levou o povoamento em direção ao interior do território e a busca pelas drogas do sertão, guaraná, urucum, cravo, canela, salsa, entre outros, possibilitou o início da ocupação da Amazônia pelos portugueses. Em que período foi isso? Vamos lá então? Se você fez essa resposta, você está certo, olha só. No século XIX é a primeira opção, segunda opção século XVI, terceira opção século XVIII, que trata da exploração do ouro, e a última, que envolve cana-de-açúcar, século XVII. Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser acessar essa aula ou outro componente curricular, basta você acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!